3 meninos vítimas de um crime perverso, 3 adolescentes condenados, 1 à morte e 2 à perpétua. Porém, sobre esse caso, existiu a permanente sombra de uma dúvida, até que a evolução da genética forense pôde supostamente apontar um caminho de redenção e justiça. Mas, será mesmo que o exame de DNA é capaz de falar mais alto que todo o conjunto de provas de um caso? E se os assassinos não forem Damien, Jesse e Jason? Onde estará então o responsável pelo brutal triplo homicídio daqueles garotos tão pequenos, um crime que marcou para sempre a história de Memphis? Hoje trago um episódio especial para a gente fechar a temporada de 2024, fazendo inclusive um agradecimento sincero a todos vocês que estiveram comigo aqui nessa temporada, dando muita energia para a gente continuar produzindo. Olha, galera, é um desafio produzir True Crime aqui no Brasil, viu? Sabe, as plataformas ainda não entendem direito a proposta, sabe? Não tem nada a ver com coisa gore, explícita. É uma história que a gente traz aqui, pelo menos tô falando do meu canal, né? Então, mas apesar disso, parece que o consenso geral ainda não entende, sabe, as minúcias. Então, é vídeo que trava, é vídeo que é excluído, é uma labuta, mas quando vou lá, leio os comentários de vocês, maior apoio, todo mundo junto, torcendo, né, pelo canal, eu falo, cara, vamos nessa, vamos enfrentar os desafios aí, vamos que vamos. E também quero desejar a cada um de vocês um 2025 abençoado e repleto de conquistas. Eu espero mesmo de coração que a gente continue juntos, sempre com maior cuidado e carinho, conhecendo histórias. A temporada 2025 vem aí e vem quente porque eu tô fervendo, tá? Obrigado mesmo, pessoal, de coração a cada um de vocês. É isso então. Engaje com o canal daquele jeitão que a gente já sabe, conhece, e é super importante pra gente continuar. E vamos aos fatos. Três amigos. Por causa da brutalidade envolvida nesse crime, também pelo fato de as vítimas serem 3 meninos de apenas 8 anos de idade, que estavam juntos quando foram atacados, a cobertura da mídia foi muito intensa e extensa. E é por isso que as informações são detalhadas e foram preservadas durante as 3 décadas que nos separam das vítimas Steve, Michael e Christopher. Vejam os rostos deles e pensem nas atividades que gostavam de fazer, suas preocupações com a escola, brincadeiras, os sorvetes preferidos e os sonhos que eles tinham para concretizar no futuro. Pensem também no quanto eles eram amados pelos pais e avós e como absolutamente tudo foi roubado deles, assim, de um momento para o outro. Steve Edward Branch. O Steve Edward Branch era filho de Steven e Pamela Branch, que se divorciaram quando ele era um bebê, mas sua mãe ficou com a guarda do filho e mais tarde se casou com Terry Hobbs. O garoto, em 1993, tinha uma irmãzinha de 4 anos chamada Amanda e era um excelente aluno na escola. No dia do seu desaparecimento, quando saiu de casa para pedalar sua bicicleta com os amigos, Steve estava de jeans azul e uma camiseta branca. Christopher Mark Byers. O Christopher Mark Byers era filho de Melissa DeFeer e Rick Murray. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 4 anos e logo depois sua mãe se casou com John Mark Byers, que adotou o menino. O Christopher vivia com seus pais e um meio-irmão, o Sean, de 13 anos. Ele foi descrito como um menino bom e inocente, um crianção que ainda acreditava no Coelho da Páscoa e no Papai Noel. Quando sumiu, ele estava usando jeans azul, tênis escuros e uma camiseta branca de manga comprida. James Michael Moore. O James Michael Moore era filho de Todd e Dana Moore. Ele morava com seus pais e sua irmã de 9 anos, a Dawn. Ele tinha muito orgulho de ser escoteiro, usava sempre seu uniforme, mesmo quando não estava nas atividades do seu grupo. Ele era um bom amigo dos outros meninos e era considerado o líder dos 3. Na última vez que ele foi visto, ele estava com calças azuis, uma camiseta azul e um boné laranja e azul dos escoteiros da América. Os 3 eram alunos do 2º ano da Weaver Elementary School e lobinhos no movimento escoteiro. Então, esses melhores amigos, Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers, foram vistos juntos pela última vez por vizinhos, em 5 de maio de 1993, quando estavam brincando na rua,
cada um na sua própria bicicleta por volta das 6:30 da tarde. Sabe-se que Terry Hobbs, o padrasto de Steve, pouco depois chamou os meninos para entrarem em casa porque já era hora do jantar, mas eles não se encontravam mais nas proximidades da casa e ninguém sabia onde eles poderiam estar. Os pais dos garotos falaram entre si e, diante desse súbito desaparecimento, decidiram procurar os meninos. Ao mesmo tempo, John Mark Byers, o pai adotivo de Christopher, tomou uma atitude mais extrema, ligando para a polícia e reportando o desaparecimento das crianças às 7 horas da noite. Ou seja, não tivemos aqui uma janela de tempo importante, como em alguns casos, quando uma criança desaparece e os pais só percebem isso muitas horas mais tarde. Nesse caso, o período desconhecido da localização dos meninos foi inferior a meia hora. As buscas policiais começaram quando já era noite, porém aparentemente foram limitadas e não tiveram resultado. Amigos e vizinhos também se empenharam noite adentro procurando os meninos e ficando cada vez mais angustiados. Também não é pra menos, não é, galera? Pensem aí. 3 garotinhos, moleques de 8 anos de idade, sumidos com suas bicicletas coloridas. Seria intencional? Uma fuga? Uma aventura? Mesmo em 1993, já existiam histórias de crimes bem assustadoras. Assim, assustados, os pais passam aquela noite em claro com medo, mas também esperando que em algum momento os moleques voltassem ou que alguém os trouxesse de volta sãos e salvos. Aqui vale um disclaimer, né? Tem sempre aqueles que procuram pelo em ovo, moleques no sentido mais carinhoso possível, tá, galera? Bom, na manhã seguinte, uma busca policial mais completa começou por volta das 8 horas da manhã. Era a manhã do dia 6 de maio. Liderados pelo pessoal de busca e resgate do condado de Crittenden, policiais e voluntários vasculharam todo o West Memphis, partindo do lugar em que os meninos foram vistos pela última vez. O trabalho realizado foi daquele tipo caminhada ombro a ombro, à procura de quaisquer evidências que os garotos pudessem ter deixado para trás e que indicasse a direção para a qual seguiam. Mas quase 6 horas de trabalho não deram em nada. Então, perto das 2 da tarde, um tal Steve Jones, agente de condicional juvenil, avistou um tênis preto flutuando em um riacho lamacento que levava a um grande canal de drenagem em Robin Hood Hills. Na sequência, esforços foram concentrados ali nas proximidades, perto de onde a floresta fazia fronteira com o lava-jato Blue Beacon. 15 minutos depois, o sargento Mike Allen, do Departamento de Polícia de West Memphis, puxou o corpo nu de uma criança para as margens da vala. Imediatamente, então, uma fita amarela de identificação criminal foi colocada ao redor da área. Em 1 hora, a polícia recuperou mais 2 corpos. Os 3 meninos foram encontrados menos de 24 horas após terem sumido, mas, para os pais, o pesadelo não tinha terminado. E abduzidos, é aqui que esse episódio fica mais sinistro e vai de mal a pior. Partindo do choque do desaparecimento em conjunto de 3 crianças, passando pela angústia da procura até a localização dos corpos e finalizando com um evidente caso de triplo homicídio, no qual as pequenas vítimas estavam nuas e amarradas, submetidas à violência física. Os pulsos estavam amarrados nos tornozelos, direito com direito, esquerdo com esquerdo, atrás das costas, posição que deixou os pobres garotos imóveis e completamente indefesos. Para as amarras foram usados os cadarços dos sapatos. As roupas foram encontradas no riacho, algumas delas enroladas em galhos de árvores, enfiados no leito lamacento da valeta onde estavam. Os relatórios policiais registraram que as calças e blusas estavam viradas do avesso, apenas uma das cuecas foi localizada. 2 delas nunca foram recuperadas, o que dá ensejo à ideia de o assassino as ter levado com uma lembrança macabra do mal que cometeu. Lamentavelmente, o cadáver do pequeno Christopher Byers estava muito ferido. Havia lacerações em várias partes do corpo e mutilação no escroto e pênis. Algumas das fontes descrevem os ferimentos dele como resultado de uma castração. Coube ao patologista forense Frank J. Parrott realizar os exames necroscópicos nos cadáveres e atestar que Christopher morreu como resultado de ferimentos múltiplos. Michael e Steve também sofreram ferimentos múltiplos, contudo, a causa do óbito foi afogamento. A polícia, como cada um de nós que soube da descrição dos corpos, imaginou que os meninos haviam sido vítimas de abuso.
Supostamente, mais tarde, alguns especialistas contestaram esse laudo, mas havia sim traços de DNA no esperma encontrado nas calças recuperadas da cena. Aconteceu posteriormente um debate entre acusação e defesa em relação aos ferimentos de Christopher Byers, ao passo que a promotoria afirmou que os cortes foram resultados de um ataque à faca, quando o assassino intencionalmente mutilou e retirou seus órgãos genitais. A defesa declarou que os ferimentos foram provavelmente o resultado da predação de um animal no pós-mortem. Quem assistiu ao episódio sobre o jovem alemão Mike Mansholt e o que aconteceu com o corpo dele na viagem de férias só de ida para Malta, bem, essa hipótese aí de animais que só devoram algumas partes específicas dos corpos das vítimas não cola muito, não é? Não convence. Aliás, fica o convite aí para esse episódio do Mike Mansholt, tá bem interessante. E acima de tudo, assustador. Mas voltando aqui, a polícia defendeu a tese de que os meninos foram agredidos e mortos no local onde foram encontrados. Porém, uma análise mais fria de todo o caso diz que as agressões dificilmente teriam ocorrido lá no riacho. Christopher tomava um medicamento específico como parte do tratamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Assim, vestígios da Ritalina foram encontrados no seu organismo. Nos outros dois, nada de significativo, excluindo a possibilidade de eles terem sido sedados, drogados. Uma vez concluída essa parte inicial da tragédia, restava a polícia localizar o ou os responsáveis pelas mortes e fazer justiça, levando o caso aos tribunais. Além das famílias, a comunidade toda ficou devastada. Tanto que no ano seguinte, 1994, um memorial foi erguido para as 3 vítimas de assassinato. O local escolhido foi o playground da Weaver Elementary School, onde os garotos eram alunos da 2ª série. Então, em maio de 2013, para o 20º aniversário dos assassinatos, a diretora da escola, a senhora Sheila Grissom, levantou fundos para reformar o memorial e assim manter viva a recordação deles. Mas vamos lá que a história está só começando. Um crime satânico. Diante da brutalidade dos homicídios e evidente ausência de motivo para o crime, rapidamente começaram a teorizar que a origem da tragédia teria raízes no ocultismo e seitas satânicas. E galera, quando falamos em ausência de motivos, é uma reflexão sobre eles serem crianças, que não tinham envolvimento com atividades ilícitas nem condutas de risco. Vocês sacaram isso, não é? Os rumores que começaram a circular de que os assassinatos poderiam ter sido obra de adoradores do diabo foram alimentados pelo inspetor Gary Gitchell, que declarou aos repórteres que seu departamento estava investigando a possibilidade de os assassinatos estarem conectados com atividades de algum culto. Outras pessoas contribuíram para essa teoria ganhar força e logo mais a gente vai detalhar o trabalho investigativo da polícia na busca da verdade. A pressão por parte da comunidade foi enorme e as autoridades precisavam responder a isso e desvendar de uma vez por todas a identidade dos responsáveis o mais rápido possível. E eles fizeram isso. Ou se fizeram. Os suspeitos perfeitos e imperfeitos. No início da investigação, o departamento de polícia da cidade considerou 2 adolescentes como suspeitos, Chris Morgan e Brian Holland, ambos com históricos de consumo e venda de drogas. Estranhamente, eles partiram para a Califórnia 4 dias após os corpos terem sido descobertos, e isso foi considerado, claro, uma atitude suspeita. Chris tinha sido motorista de caminhão de sorvete e assim teria em algum momento conhecido os meninos assassinados. Enfim, Chris e Brian foram presos e submetidos a exames de sangue e de polígrafo. Pelo teste de polígrafo, ficou provado que eles mentiam ou omitiam alguma coisa em relação ao crime, mas durante o interrogatório, Chris alegou um longo histórico de uso de drogas e álcool, juntamente com apagões e lapsos de memória. Por isso ele disse que poderia ter matado as vítimas. Logo depois, ele se retratou dessa parte da sua declaração. Aparentemente, as amostras de sangue e urina dos rapazes não foram testadas pela polícia que investigava os crimes e, por fim, esses suspeitos foram deixados de lado. E aí a gente chega no estranho cara do restaurante. Pois é,
Outra pessoa que entrou na lista de suspeitos em potencial foi um homem negro visto na noite de 5 de maio de 1993, exatamente às 8 horas e 42 minutos, no banheiro feminino do restaurante Bojangles. O estabelecimento comercial estava localizado a cerca de 1,5 km da cena dos crimes, lá em Robin Hood Hills. Mas atenção, a cena do crime, o local de desova dos corpos, só seria intensificada no dia seguinte. E o comportamento desse homem foi descrito como o de uma pessoa mentalmente, digamos, desorientada. Ele estava com um ferimento recente, sangrando e deixou marcas nas paredes do banheiro. Quando alguns clientes que naquela hora jantavam no local viram esse homem, eles chamaram a polícia. Quem respondeu foi a policial Regina Mix, mas parece que ela não levou essa denúncia muito a sério. O suspeito já havia ido embora e a policial nem entrou no banheiro para dar uma olhadinha. É bizarro, não é? Mas tudo certo até aqui, galera? Mínimo estranha essa atitude, não é? Porém, no dia seguinte, após a localização dos corpos das vítimas, o gerente do restaurante, o senhor Marty King, pensando que havia uma possível conexão, na verdade, daquele homem sangrando lá no estabelecimento, que tinha sido encontrado no banheiro, e o caso dos meninos mortos, ele relatou novamente às autoridades o tal incidente do homem negro. Dessa vez, então, os policiais inspecionaram o banheiro feminino. Eles também ouviram depoimentos divergentes que o homem supostamente usava um suporte tipo gesso azul no braço com velcro branco. Caso isso fosse verdade, a sua limitação de movimentos teria dificultado o ataque às crianças. Vocês lembram que elas estavam todas amarradas, não é? Tornozelo com mão, direito, esquerdo, tudo um plano ali bem arquitetado e executado. E nós aqui pensamos que o gesso poderia ser falso. Essa é uma possibilidade também. Isso não isenta ele de culpa. Ou que talvez ele tivesse um ou mais cúmplices. Possibilidades não faltam para uma investigação. O Marty King, o gerente aí do restaurante, dono, entregou aos policiais um óculos de sol encontrado no restaurante, pois ele pensou que o objeto poderia pertencer a esse sujeito. Essa investigação, na verdade, não deu em nada, e as raspas de sangue tiradas da parede foram perdidas, nem chegaram ao laboratório. E é importante enfatizar isso porque é de suma importância no caso todo. Se não é materialmente, deveria ser pelo menos nos passos da investigação, não acho? 3 vítimas, 3 assassinos. Rapidamente, os suspeitos principais do caso se tornaram 3 adolescentes locais, Baldwin, Eccles e Miss Kelly. Na época de suas prisões, o Miss Kelly, que na verdade chama Jesse Miss Kelly Jr., tinha 17 anos, o Jason Baldwin tinha 16 anos e o Damien Eccles tinha 18 anos. Uma prévia da biografia dos rapazes deixa claro que eles eram pura encrenca. Jason e Damien já haviam sido presos por vandalismo e furto, e Jesse tinha reputação de violento, com histórico de agressões a colegas de escola. Ele e Damien abandonaram o ensino médio, porém Jason ia bem na escola. Era talentoso em desenho e até tinha perspectivas de cursar design gráfico na faculdade. Os rapazes de vida meio torta, digamos, eram amigos, possuíam afinidades musicais, também semelhanças nas preferências por histórias de ficção. Vivendo na região conhecida nos Estados Unidos como Cinturão da Bíblia, os rapazes não curtiam essa predominante cultura cristã do local, e isso, durante o processo investigativo, pesou contra eles. Então vamos ver um pouquinho mais sobre Damien Eccles, de 18 anos. A família do Damien era pobre, recebia visitas frequentes de assistentes sociais e o garoto raramente ia à escola. Todos se lembram dele fazer uma porção de besteiras, como no dia em que ele e uma namoradinha fugiram de casa e depois arrombaram um trailer durante uma tempestade. Eles foram presos e o rapaz foi acusado de roubo. Após passar vários meses em uma instituição mental no Arkansas, ele recebeu um diagnóstico de incapacidade mental, o que possibilitou ele receber um auxílio financeiro da Previdência Social. Sua doença mental se caracterizava por delírios grandiosos, mania de perseguição e alucinações auditivas e visuais. Seus pensamentos eram desordenados e ele tinha oscilações de humor crônicas e incapacitantes, como mais tarde um psiquiatra atestou. Para as pessoas que conviviam com ele, meses antes dos assassinatos, ele contou um segredo, que ele tinha recebido superpoderes depois de beber sangue humano. Quando o homicídio triplo horrorizou a comunidade de West Memphis, o rapaz trabalhava meio período em uma empresa de fabricação de telhados e sua namorada, Domini Tier,
estava grávida. A investigação porca. Os policiais James Sudbury e Steve Jones sentiram que o crime tinha conotações satânicas ou ritualísticas e, sob essa ótica, o coitado do Damian Eccles era um suspeito que caía como uma luva nesse crime. Ou seja, James e Steve, essa dupla dinâmica da justiça, sentiu, pois é, termo é esse mesmo, sentiu que o rapaz tinha interesse por ocultismo a ponto de assassinar crianças. Mas a pergunta que existe aqui é: será mesmo, galera? Pois bem, a polícia entrevistou Damian Eccles no dia 7 de maio de 93, 2 dias após os corpos terem sido descobertos. Durante o exame de polígrafo, o rapaz negou qualquer envolvimento, mas segundo os especialistas, Damian mentiu. 2 dias mais tarde, em novo interrogatório, o rapaz mencionou que uma das vítimas tinha ferimentos nos órgãos genitais, uma informação supostamente sigilosa. Com isso, ele pareceu muito culpado, mesmo que nenhuma evidência física o conectasse ao crime. Um mês depois, a investigação continuava a patinar sem progresso algum. Toda a atenção dos investigadores continuava concentrada em um único suspeito, Damian. O rapaz foi interrogado várias vezes com a desculpa de ele ser apenas uma fonte de informação. E em 3 de junho, a polícia interrogou então Jesse Miskley Jr. E se não mencionamos até o momento, esse rapazinho aí, amigo do Damian, tem um QI de 72, valor baixo o suficiente para ele ser categorizado no limite da eficiência intelectual. No caso dele, mesmo sendo menor de idade, ele foi interrogado sozinho, sem a presença dos seus pais. Na verdade, o pai dele, sem saber exatamente o que estava acontecendo, permitiu que seu filho conversasse com os policiais. Sabem o que aconteceu? Aqui, inclusive, lembrei do caso do James Jordan, não é? Aquele caso que agora, meses atrás aí, acho que nem 2 meses, o juiz pediu a liberdade condicional dos 2 acusados que foram condenados à prisão perpétua porque houve muitas inconformidades durante as investigações. Pois é, pareceu isso, lembrei só. Mas retornando aqui, sabem o que aconteceu nesse caso? Um insólito interrogatório de 12 horas de duração com somente alguns fragmentos desse tempo gravados. O rapaz acabou confessando a autoria das mortes investigadas. Na sequência, ele desmentiu essa confissão e disse que estava com medo dos policiais. Também declarou que estava exausto e que se sentia ameaçado. Partes das declarações de Jesse Miskley chegaram à imprensa, que rapidamente expôs detalhes sobre ele na primeira página do Memphis Commercial Appeal. Na prática, isso funcionou como uma prévia do julgamento, que aconteceria meses mais tarde. As notícias sobre a suposta culpa de Damian e Jesse, pintados como malucos, perversos e, por que não, como satânicos, promoveu o direcionamento do ódio da comunidade contra eles dois. Pouco depois dessa primeira confissão de Jesse, a polícia prendeu Damian e o terceiro elemento do trio, um tal de Baldwin. Vale saber que 8 meses depois de sua confissão original, em fevereiro de 94, Jesse fez outra declaração à polícia. Dessa vez, ele estava devidamente acompanhado de um advogado que fez muito pouco ou quase nada a favor do seu cliente. Mais uma semelhança com o caso do James Jordan. E esse doutor advogado de defesa aconselhou o rapaz a não responder às perguntas, porém, Jesse queria conversar sobre o caso e o seu conhecimento das mortes acabou comprometendo ainda mais. E aqui, pessoal, tanto esse conhecimento poderia indicar sua responsabilidade de fato em relação aos crimes, como também uma simples obsessão sobre o assunto, já que ele e os amigos eram acusados dessas mortes. E aqui, se a gente pensar em tudo que foi falado aí, né, que eles tinham... o primeiro lá tinha vários transtornos, o segundo tinha deficiência, né, de aprendizagem intelectual, né? Não é um prato cheio. Você imagina numa sala de interrogatório onde, primeiramente, eles não estavam acompanhados nem de pais, nem de advogados. É evidente, né, galera? Se a gente tá procurando um culpado, são vocês. Mas claro que é só uma observação, né? Que a investigação seja feita da maneira correta e se houver ali ligações materiais, até mesmo circunstanciais mais, digamos, mais concretas, que realmente estejam aí no alçapão da justiça, né? Mas vamos ver. Esse advogado de defesa do Jesse, anos mais tarde, se tornou juiz. Vai vendo.
Então, quando questionado sobre esse caso, ele apontou os vários erros da investigação. E aqui eu vou mencionar para vocês alguns aspectos falhos do processo, pontos que foram mais tarde explorados pela mídia, e as conclusões ficam por conta de vocês, tá? As evidências físicas apresentadas no julgamento de Eccles e Baldwin consistiram em 2 fios verdes encontrados na cena do crime. A técnica forense alegou que o material era microscopicamente semelhante a uma camiseta verde infantil encontrada no armário da irmã de Eccles. E em relação a uma fibra de nylon vermelha, a técnica forense disse que era semelhante a um hobby feminino encontrado na casa do Baldwin. Quando questionada pela defesa, a técnica admitiu que muitas fibras são microscopicamente semelhantes entre si e que a descoberta não provava nada. E a gente precisa falar também sobre Vicky Hutchison e a contribuição dela para as investigações. Horas antes dos meninos serem encontrados mortos, essa tal Vicky conversou com a polícia sobre um furto de dinheiro do qual ela era acusada. O patrão da mulher disse que ela era uma ladra. Pelo sim, pelo não, ela estava na delegacia para se explicar e passou pelo teste de polígrafo. Por uma casualidade do destino, o filho dela era amigo dos meninos desaparecidos. Aaron estava perto da mãe Vicky e contou para o detetive que os meninos haviam sido mortos na casa de jogos, uma espécie de lan house, quando às 14 horas os corpos foram descobertos perto de onde o Aaron indicou. O detetive então, diante disso, colou no moleque e pediu mais detalhes para ele. Bem, aí esse menino alegou que havia testemunhado os assassinatos cometidos por satanistas que falavam espanhol. Tudo muito promissor para a resolução do caso, não é? Só que não. Pois na continuidade da conversa, o pequeno garotinho aí se perdeu nos detalhes. Ele também não reconheceu as fotos dos adolescentes acusados, né? O Jesse, o Demi e o Jason. E a tal casa de jogos, a Lan House, também não existia ou não foi localizada. Apesar de um acerto e vários furos nessa história toda, as informações vazaram e a imprensa vendeu milhares de jornais sobre o crime dos satanistas. Talvez um molequinho aí que testemunhou, não sei se na época tinha muito creepypasta, mas sei lá, né, se ele criou aí uma espécie de situação na cabeça dele, porque acho que o caso foi muito, muito falado, né? Tô só cogitando aqui também. Bom, e isso aí foi mais um prego, então, no caixão dos adolescentes que já estavam na mira da justiça. Por volta de 1º de junho de 1993, a Vicky Hutchison, a mãe desse garoto aí que testemunhou, que, né, essa creepypasta aí, concordou com as sugestões da polícia de colocar microfones escondidos na sua casa durante um encontro com Damien Eccles. Apesar de não haver nada de incriminatório nas conversas entre eles, esse encontro aí se desdobrou em Vicky conhecer também Jason e Jesse. Vieram depois histórias fantasiosas de todos terem comparecidos a um encontro de bruxas e que, na ocasião, um dos rapazes ficou alterado pela bebida e admitiu os assassinatos das crianças. Essas acusações tiveram consequências graves para as vidas dos rapazes. Para Vicky Hutchison, o resultado foi ela não ser acusada do roubo que praticou, se tornar informante da polícia e ainda se candidatar a receber a recompensa oferecida por informações que levassem à prisão dos assassinos. Até aqui, uma sinuca de bico danada, né, que não tem nada factual, material, mas que ao mesmo tempo, circunstancialmente, está encurralando cada vez mais esses 3 adolescentes, não é? Julgamentos e condenações. Jesse Miskley foi julgado separadamente porque a confissão dele não podia implicar os outros 2 réus. Damien Eccles e Jason Baldwin foram julgados juntos em 94. Todos os 3 réus se declararam inocentes. Durante o julgamento de Jesse, um professor de sociologia da Universidade de Berkeley testemunhou que a breve gravação do interrogatório do rapaz foi um exemplo clássico de coerção policial. A argumentação da defesa indicou as inconsistências entre as informações dadas pelo rapaz, inclusive a alegação de abuso dos 3 meninos foi contestada, uma vez que as evidências físicas eram insuficientes para provar essa violência e poderiam se confundir com uma condição normal do corpo humano no estado de pós-mortem. E aqui a verdade é que é meio forçado, não é? Como o laudo de um legista pode ser contestado em relação a esse fato, galera? Não é? Se 3 meninos de 8 anos de idade foram ou não abusados, se a gente não acreditar, não confiar no relatório de um legista, pelo amor de Deus, né? Aí não tem o que fazer. Enfim, em 5 de fevereiro de 94, Jesse Miskley, 17 anos então,
foi condenado por uma acusação de homicídio em primeiro grau e 2 acusações de homicídio em segundo grau. Sua pena foi de prisão perpétua mais 40 anos de prisão. Após uma apelação dessa sentença, o Supremo Tribunal do Arkansas confirmou a condenação. 3 semanas depois, Damien Echols e Jason Baldwin foram a julgamento. Vale detalhar aqui que a promotoria acusou os 3 jovens de cometerem um assassinato satânico e para apoiar essa tese foi ouvido um suposto especialista em ocultismo para testemunhar. Essa pessoa, supostamente graduada em uma universidade obscura e não reconhecida, confirmou que os assassinatos faziam parte de um ritual satânico. A equipe de defesa argumentou que artigos de notícias da época poderiam ter sido a fonte do conhecimento dos réus sobre a mutilação genital e demais detalhes das mortes. A suspeita é que as partes do interrogatório que não foram gravadas envolveram o compartilhamento de informações sigilosas com o suspeito, para depois acusá-lo de ser o responsável. Erros policiais gravíssimos comprometeram o local onde os corpos foram encontrados, e mesmo que ali não fosse a cena do crime, seria uma cena secundária, com possibilidade de guardar ali informações e evidências, não é? Contudo, o local foi literalmente pisoteado, especialmente o leito do riacho. Os corpos foram removidos da água antes que o legista chegasse para examinar a cena e determinar o estado de rigor mortis. Assim, a determinação do tempo da morte foi comprometida e ocorreu uma indevida exposição à luz solar e aos insetos. Esse negócio aí de mutilação genital e tudo mais, tem até um serial killer que fazia isso, né? Que eu não vou me lembrar, já apresentei esse caso aqui no canal. Enquanto eu tava falando essa parte para vocês, eu me lembrei. Então não tem nada a ver, né, com satanismo, coisa e tal. É simplesmente maldade de algum lunático por aí mesmo, assassino, sanguinário. Pode ter? Pode, mas parece que foi forçado, né? Não sei o que vocês acham. Bom, as autoridades não conseguiram drenar o riacho em tempo hábil, o que significava que eventuais provas foram perdidas também. Mais tarde, a investigação do legista foi considerada como extremamente abaixo do padrão. Por exemplo, havia uma pequena quantidade de sangue encontrada na cena que nunca foi testada. Outra coisa chocante é que algumas das evidências físicas foram armazenadas em sacos de papel obtidos em um supermercado, com o nome do supermercado impresso nas sacolas. É mole. Em vez de recipientes, claro, estéreis, de origem conhecida e controlada. Anos mais tarde, um cientista forense e criador de perfis criminais atuou como um consultor sobre o caso. Ele afirmou que marcas de mordidas humanas poderiam ter sido deixadas em uma das vítimas. No entanto, essas potenciais marcas de mordidas foram notadas pela primeira vez em fotografias anos após os julgamentos e não foram inspecionadas por um médico legista certificado até 4 anos após os assassinatos. O especialista da defesa defendeu que a marca não correspondia à mordida de um adulto, enquanto especialistas contratados pelo Estado concluíram que não havia nenhuma marca de mordida. Após um exame mais aprofundado, concluiu-se que se essas marcas fossem de mordidas, elas não correspondiam aos dentes de nenhum dos 3 condenados. Que bagunça, hein, meus amigos? Mas, para piorar um pouco mais ainda, alguns leigos quiseram brincar de perfilador do FBI. Tipo um Criminal Mind, sabe? Assim, quando especulavam sobre quem seria o agressor, um agente de liberdade condicional juvenil que participou das buscas declarou o seguinte: parece que Damien Echols finalmente matou alguém. Gente, e aqui não é querendo julgar não, né? Mas já julgando. Um crime covarde desses, uma cidade com menos de 20 mil habitantes, pressão e desespero por parte da comunidade, a polícia e o médico legista sendo cobrados, difícil não cometer erros, né? Mas depois foram vários supostos especialistas fazendo alegações contraditórias. Pareciam perdidos, amadores. Sensação que dá é aquilo que eu falei pra vocês mesmo, né? Ah, prende esses daí mesmo e foda-se, tá tudo certo, acabou o caso. O resumo da ópera é que em 19 de março de 94, Damien, com 18 anos então, e Jason, com 16, foram considerados culpados também de 3 acusações de assassinato. Damien, como era maior de idade, foi sentenciado à morte e Jason à prisão perpétua. E entre outros vários detalhes bizarros desse caso, o que me pareceu muito chocante foi que John Mark Byers, o pai adotivo de um dos meninos mortos, conversou com um grupo de profissionais que estava realizando um documentário sobre o crime e assim, meio que do nada, deu uma faca ao cinegrafista Doug Cooper. Essa faca chegou em Nova York e lá os executivos da produtora HBO decidiram entregar a faca ao departamento de polícia de West Memphis. Sabem a razão? Segundo eles, havia resíduos de sangue seco no objeto. Meses depois, já em 94, o John Mark foi convidado pela polícia para explicar essa história. Ele disse que a faca nunca havia sido usada.
Quando foi provada a existência de sangue, ele declarou que a havia usado apenas uma vez para cortar carne de caça. Quando foi provado que o sangue era humano e compatível com o dele próprio e com o do seu enteado morto, ele afirmou que não sabia como isso poderia ter acontecido. Ele declarou mais tarde que poderia ter cortado o polegar. Duvido que tem alguém aqui que esperava por esse plot twist. Testes posteriores produziram resultados inconclusivos sobre a origem do sangue devido à pequena quantidade da amostra. Em meio a essa suspeita, o homem passou pelo teste do polígrafo, mas ninguém colocaria a mão no fogo por ele, uma vez que ele estava sob a influência de vários medicamentos psicoativos que poderiam comprometer o resultado do teste. Sobre o lance das marcas de mordida nos meninos, sabe? Elas não corresponderam às dentições dos 3 suspeitos condenados, lembram? Pois é. Mas no momento do julgamento essa prova não foi apresentada, por mais bizarro que pareça. Será que vocês vão ficar chocados ao saber que John Mark Byers, esse mesmo cara da faca que acabamos de mencionar, ele teve os dentes removidos em 1997? A razão alegada foi uma doença periodontal, consequência do remédio anticonvulsivo que ele tomava. Claro que ele não guardou nenhum registro da sua dentição original, nenhum molde, nada. Um especialista examinou as fotos da autópsia e notou o que ele pensou ser a marca de uma fivela de cinto no cadáver de Christopher Mark Byers. O padrasto confirmou que seria possível ser a marca da fivela do seu cinto, já que ele havia disciplinado o garoto com força pouco antes de o menino desaparecer. Suspeitas também recaíram sobre Terry Hobbs, padrasto da outra vítima. Aparentemente, havia cabelos dele nos cadarços que amarraram os meninos. Claro que isso poderia ser explicado, mas a esposa dele, tempos depois do crime, encontrou na mesa de cabeceira do marido uma faca que Steve carregava consigo constantemente e que ela acreditava estar com o filho quando o garoto morreu. Era um canivete que o avô tinha dado pro Steve. E o menino, como bom escoteiro que era, vocês se lembram disso também, amava aquele objeto. A mulher disse que ficou chocada quando a polícia não mencionou ter encontrado o canivete nos bolsos da roupa do filho. Claro que ele poderia ter só perdido o canivete na água ou ter sido levado pelo assassino. Contudo, ela encontrou o canivete no seu quarto. Essa última hipótese faz sentido, não é? O marido de Terry jamais falou sobre o assunto. A cunhada se lembra do homem lavando roupas de cama e cortinas do quarto de Steve na época dos assassinatos. Acusações de má conduta foram feitas em relação aos jurados que se comunicaram com o juiz no horário do almoço. Enfim. Damien, Jesse e Jason estavam condenados e presos. Então, que se lasque, não é? Em maio de 94, os 3 réus recorreram sem sucesso das condenações. Depois, em junho de 96, o advogado de Jesse preparou um recurso para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, enquanto os rapazes continuaram presos, cumprindo as suas respectivas penas, e Damien no corredor da morte. Em 2007, a defesa dele solicitou um novo julgamento com base nos avanços tecnológicos e análise de DNA. Porém, essa petição foi recusada pelo juiz David Burnett, o mesmo do julgamento inicial. Mas o processo finalmente chegou na Suprema Corte do Arkansas, que no dia 4 de novembro de 2010 ordenou a um juiz inferior que considerasse as provas de DNA recentemente analisadas, sabendo que elas poderiam exonerar os 3 rapazes presos. Após semanas de negociações, no dia 19 de agosto de 2011, Echoes, Baldwin e Miskley foram libertados da prisão como parte de um acordo judicial, tornando desnecessárias as audiências ordenadas pela Suprema Corte. Sob esse acordo, o juiz David Laser anulou as condenações anteriores e ordenou um novo julgamento. Cada ex-condenado agora, então, entrou com uma alegação de acusações menores de homicídio de 1º e 2º graus, enquanto verbalmente se declaravam inocentes. O juiz Laser, então, o sentenciou ao tempo já cumprido, um total de 18 anos e 78 dias, e cada um deles recebeu uma imposição suspensa de pena por 10 anos. Ou seja, se reincidissem, poderiam ser enviados de volta para a prisão por 21 anos. Como parte do acordo judicial, os 3 homens não podem mover uma ação civil contra o Estado por prisão injusta. Não, bem conveniente. Uma coisa importante nesse processo foi que 2 das famílias das vítimas se juntaram à causa da defesa deles. Em 2012, ativistas pela justiça ofereceram uma recompensa de $100 mil por informações
que levassem à prisão do verdadeiro culpado. Esse valor era proveniente de doadores anônimos. John Douglas, um ex-agente do FBI e atual criador de perfis criminais, disse que os assassinatos estavam associados a um único assassino com a intenção de degradar e punir as vítimas. Ele também acreditava que o perpetrador tinha um histórico violento e estava familiarizado com as vítimas e com o local. Com base na sua experiência de 25 anos no Centro Nacional de Análises de Crimes Violentos, para ele, não havia evidências de que os assassinatos estivessem ligados a rituais satânicos e que a predação animal pós-mortem poderia sim explicar os supostos ferimentos de faca, as mutilações. Ele diz também que as vítimas morreram por uma combinação de traumatismos contundentes e afogamento em um crime que ele acreditava ter sido motivado por causa pessoal. Foram feitos filmes, documentários, livros e diversos estudos sobre o crime, tanto dos assassinatos quanto da caça às bruxas, que parece ter procurado o caminho mais curto e leviano para fornecer respostas às famílias e à sociedade, mesmo que essas respostas fossem imaginárias, mentirosas e destruíssem outras vidas. Claro que, a gente não tem um martelinho da justiça, mas para quem sabe ler um pingo é letra, não é? Ai, eu confesso que eu não esperava esse plot twist aí, apesar de ser um plot twist, inconclusivo. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. É isso, pessoal. Que caso, não é? Que caso. Uma bela escolha pra gente encerrar a temporada 2024. Mais uma vez agradeço imensamente a companhia. Desejo a todos vocês um excelente ano de 2025. Uma excelente virada e uma ceia de Réveillon. Tamo junto. Obrigado mesmo de coração. A temporada 2025 já tá aí. Um beijo do Ruivo. E até o próximo episódio.